De volta ao vivo para todo o Brasil, aqui com o eSport pela E-Paraná. Chegamos ao nosso último bloco, mas ainda dá tempo para você participar. Mande o seu recado aqui para o nosso Twitter, eSport Paraná. Ou então curta a nossa página lá no Facebook. E dá para você também mandar o seu vídeo para a gente. Ainda tem uma camisa do Paraná Clube. Já sorteamos uma do Atlético, uma do Curitiba. E para o torcedor tricolor a gente vai sortear daqui a pouquinho. Tá aí o nosso endereço e-esporte@rtve.pr.gov.br. E tem os relógios, né, Giovana? Tem os relógios, manda aqui um recadinho pra gente, dando uma sugestão, falando do programa ou do seu time, que no final do programa eu vou sortear 2 recados para sortear 2 relógios. E agora, vamos falar da Série B? Vamos lá então, vamos rodar a vinheta aqui pra gente começar este bloco falando sobre segunda divisão do Brasileirão. A gente começa conferindo os resultados, a classificação, a artilharia e também os próximos jogos da Série B do Brasileiro. A Série B teve na terça-feira jogos, né? Sport 2, Vila Nova 0, Goiás 3-0 no Guarani. Na sexta-feira, Criciúma e São Caetano 1-1, Americana 2, ABC 1, Boa Sport 2, Duque de Caxias 0. No sábado, Salgueiro 1, Grêmio Barueri 4, Portuguesa 3 e Casa também 3, Ponte Preta 3, Náutico também 3. Lembrando que a Ponte e a Portuguesa perdiam seus jogos e buscaram um empate. Bragantino 2, Paraná Clube 1, Vitória 1, Asa de Arapiraca 0. A classificação tem a Portuguesa como líder com 38 pontos. Em segundo, a Ponte com 35. Terceiro é o Náutico com 34. O Americano é o quarto com 30. O Sport está na quinta colocação com 29. O sexto é o Goiás com 28. O Paraná está em sétimo também com 28 pontos. Na oitava colocação, o Criciúma com 28. Vitória e Asa com 27 pontos. Nono e décimo colocado. Na 11ª colocação, o Boa Esporte com 26. 12º, o Grêmio Barueri também com 26. 13º, ABC com 25. 14º, Icasa com 25. 15º, Bragantino com 24. 16º, Vila Nova com 23. 17º, São Caetano com 21. 18º, Guarani com 20. 19º, Salgueiro com 16. E na lanterna, em 20º, o Duque de Caxias com 9 pontos. A Série B tem o Ricardo Jesus da Ponte com 12 gols, o artilheiro, Chiesa do Náutico com 11, Edno da Portuguesa e Neto Baiano do Vitória com 9 gols cada um. A próxima rodada é toda na terça-feira. São Caetano e Salgueiro, Guarani, Criciúma, Duque de Caxias e Americana, Vila Nova e Vitória, Grêmio, Barueri e Goiás, Asa e Ponte Preta. O Paraná recebe o Boa Esporte na Vila e tem Náutico e Portuguesa. Também temos Icasa e Sport, ABC e Bragantino, são jogos da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados da Ponte e da Portuguesa chamaram a atenção. Os dois perdiam e empataram em 3-3, Silvinho. Surpreendeu. Achei até que eles iam perder em casa. Ia dar uma modificada na turma de cima. E o Atlético e o Paraná perdeu e despencou. É bem Abusou muito da sorte o Paraná Clube. É isso aí. Paraná e Marcelo. Pois é. Perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Giovana? Pois é, perdeu e terminou o primeiro turno do Brasileirão da Série B bem longe do G4, depois de ter ficado 13 rodadas entre os 4 melhores do campeonato. Ontem, em Bragança Paulista, o tricolor perdeu para o time da casa por 2-1. Vamos rolar aqui, então, os gols e também os melhores momentos do jogo na partida lá de Bragança Paulista. Vamos lá. Rodando para você, Silvinho. E aí? Primeiro essa falha de marcação e o Romarinho fez 1-0 para a equipe do Bragantino, sozinho, na marca do pênalti. O Bragantino não tinha jogado nada no primeiro tempo. Aliás, o Paraná jogava bem. Jogou bem o primeiro tempo, E aí, 2 minutos depois, o Reinaldo acertou esse pombo sem asa de fora da área, sem defesa para o Zé Carlos, 2-0 para o time do Bragantino. E aí, Silvinho, o Paraná se desestabilizou, conseguiu até marcar um gol, ficou com um jogador a mais, mas golaço, aliás, do Lima, né? Mas não foi o suficiente para o Paraná conseguir essa vitória. Olha, Marcelo, o Paraná abusou de perder pontos, de deixar escapar pontos e permanecer no G4. Quando saiu na penúltima rodada, ele já saiu e ficou numa situação incômoda. E se obrigava a ganhar do time do Bragantino. Na verdade, ele saiu na terça-feira por causa dos jogos do Sport e do Goiás. Isso. Se obrigava a ganhar para retornar, se ganhasse, voltaria. Mas nem ganhou e ainda os outros times conseguiram. E perdeu para um time que estava lá sendo hospedado perto da zona do rebaixamento. A gente vai rodar os melhores momentos do jogo aí para dar uma olhada em como foi. Olha, e agora vai ter que fazer pela vida para voltar a aspirar a classificação. Silvio, o que acontece com esse Paraná? Por exemplo, no jogo de ontem, jogou bem o primeiro tempo, né? Teve oportunidades, criou chances, poderia ter marcado, não fez o gol. A gente está vendo os melhores momentos do jogo. E aí vai para o segundo tempo, parece que dorme o time, né? Volta para o segundo tempo totalmente diferente, toma 2 gols e perde a partida. E sentiu muito o resultado, os 2 gols, da forma como tomou. O Paraná Clube
mostrou um mau posicionamento defensivo, coisa que não vinha acontecendo no time do Paraná Clube. O Giancarlo perdendo gol, adoidado, olha só. Giancarlo perdendo gol. Olha a bola que passa na frente dele ali, ó. Eu faço a defesa desse rapaz, fiz a permanência dele com outro jogador de companheiro, mas ele está perdendo a capacidade conclusiva. E o treinador não tira ele do time não, hein? Está na hora de mexer. Ontem ele tirou o Hernani, aliás, acho que errou o Roberto Fonseca, tirou o Hernani e deixou o Giancarlo dentro de campo ainda, jogando mal do jeito que ele estava jogando. Sabe o que acontece? Um jogador como o Giancarlo, dá para você investir nele jogando se você tiver um time que dê condição para ele. Nessa fase que o Paraná está, é melhor afastá-lo e colocar outro, porque daqui a pouco ele vai cair em desgraça com a própria torcida. E a falha da defesa, hein, Silvinho? Olha só como é que um jogador na risca da pequena área, sozinho, cabeceia entre os zagueiros. É aquilo que eu falei, o compartimento defensivo do Paraná, que vinha sendo um setor muito importante na conquista desse progresso que o Paraná fez. Esse gol, nem tanto, né? Esse foi um golaço. O sujeito dá ali do meio da intermediária. Mas o primeiro cabeceio, o primeiro gol, uma falta total de atenção e um descompromisso com o conjunto, né? E depois, né, Silvinho, no segundo tempo, quando o Paraná ficou com um jogador a mais, e até mesmo no momento em que estava no 11 contra... Olha o Giancarlo que ele fez ali, ó. Ele recuou essa bola no cruzamento do Lisa. Olha só. É bem verdade que a bola estava quase saindo para a linha de fundo. Não, mas o atacante tem que tentar o gol, né? Tem que tentar o gol. Eu tenho a impressão de que ele quis preparar para o meio, mas ele não tinha muita condição. Esse aí, o Lima, foi o melhor jogador do Paraná em campo mais uma vez. Mas o que eu queria te dizer é que com as entradas do Ricardinho e do Douglas Packer, o time melhorou. Né? Melhorou, né, Silvinho? Passou a ter mais rendimento, mas já não era mais o mesmo time, né? O Paraná vive um drama de caráter emocional, psicológico, esse trauma que ele carrega há muitos anos, que uma situação como essa dá uma apatia geral no time. Vai ter que reagir. Se ganhar o jogo do Boa Esporte, com a boa combinação de resultado, que tem sido o grande favorecimento que o Paraná acumulou nas últimas rodadas, o Paraná pode até subir e se aproximar da zona de classificação. Tem o Pai Batoré, que ele está falando no Twitter aqui do programa, está dizendo o seguinte: será que o Paraná vai fechar o treino para a imprensa, como tem feito, e vai esconder o jogo do jeito que está escondendo há várias rodadas? Porque o time está ruim, está sem esquema algum, está criticando o trabalho aqui do Roberto Fonseca, ele que é paranista, Silvinho. Mas o time não desmancha de uma hora para outra, Marcelo. Sabe? A questão é a insistência com alguns jogadores. Fez falta no Paraná Clube o Júnior Urso, viu? Jogador que dá equilíbrio no meio de campo. E o Paraná teve uma inconsistência nesse setor com a ausência desse rapaz. É isso aí. Bom, o Paraná pega o Boa Esporte agora, Silvinho, em casa. Como é que dá para... O Paraná que ganhou esse jogo na estreia do campeonato lá, ainda com o Ricardo Pinto sendo o comandante do time. Hoje o Boa está muito melhor. O Boa cresceu. É uma equipe bem boa nesse momento. Isso, né? faz jus ao nome. Exatamente. Mas, já aproveitando o jogo de palavras, seria uma boa o Paraná confirmar o mando do jogo e fazer 3 pontos em casa. Voltar a vencer na Vila. Aproveitar e mandar um beijo para Daica Cordeiro, que está dizendo aqui: eu e minha família estamos sempre ligados no eSport, paranistas do Bairro Alto. Então, obrigada e continue assistindo a gente. É isso aí. O Paraná joga então terça-feira em casa, vem aí de uma derrota fora de casa, de uma derrota em casa, e vai tentar se reabilitar dentro da competição. Fica a grande pergunta: será que aquele Paraná do começo do campeonato não existe mais? Virou o fio? E uma coincidência, Silvinho, até me lembro agora. Me lembro do dia em que surgiu aquela história de que o Cris tinha colocado no Twitter lá dele que o comandante, né, o Roberto Fonseca, estava perdendo o grupo, né? E depois ele justificou dizendo que deixou numa lan house o Twitter aberto e que outras pessoas acabaram utilizando. Mas, coincidentemente, foi naquele momento que o Paraná começou sua queda dentro do campeonato, hein? A impressão que dá é que de dentro para fora, outra vez, o Paraná começou a latejar. É isso aí. Bom, vamos falar de futsal de novo. O Moarama, na Liga Nacional de Futsal, foi goleado pelo Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, por 4-1. O resultado eliminou a equipe paranaense da competição. Veja os gols do jogo. A equipe gaúcha saiu na frente do Moarama. Vacilo na defesa. Rodrigo roubou a bola e tocou para o gol. 1-0 Carlos Barbosa. Marcelinho fez jogada individual, cortou para o meio e bateu no ângulo. Um golaço, tudo igual, 1-1. A partir daí só deu o Carlos Barbosa, que dominou o jogo e marcou o segundo gol com o Jonathan, depois da cobrança de escanteio. Um golaço, 2-1. O Moarama passou a utilizar o goleiro Linha e se deu mal. Marcênio roubou a bola e da quadra de defesa marcou o terceiro, 3-1 Carlos Barbosa. Numa jogada muito parecida, o mesmo Marcênio roubou de novo a bola no campo de defesa e arriscou para o gol, fechando o placar em Moarama eliminado 1, Carlos Barbosa 4.
Bom, é isso aí. Amanhã à noite, o Marechal Cândido Rondon recebe o Santos do craque Falcão. Se vencer, o time do Rondon fica perto da classificação para a próxima fase. O Cascavel, outro paranaense na Liga, já está classificado para as quartas de final. É isso aí. Vamos sair de novo das quadras e vamos para um campo um pouquinho diferente, né, Giovana? Um pouquinho bem diferente, digamos assim, porque o repórter Thiago Neri fez uma matéria sobre um esporte que todo mundo conhece, porém é muito pouco divulgado. A gente vai conhecer, vai ver um pouco mais agora sobre o golfe. Confira. O golfe surgiu no século XV lá na Escócia. Aqui no Brasil, o golfe só chegou no século XIX, quando engenheiros ingleses e escoceses construíram a estrada de ferro Santos-Jundiaí. O objetivo é terminar o percurso de 18 buracos no menor número de tacadas. A gente está aqui com o Júlio, ele que é atleta profissional, é árbitro e também é instrutor de golfe. Ele vai explicar aqui um pouco para nós sobre os materiais que são necessários para a prática desse esporte. Júlio, quais são os equipamentos básicos para a prática do golfe? Bem, Thiago, nós temos aqui um pino, que também é chamado de tee, que nós usamos para colocar a bola em cima para iniciar o jogo, né? Quando nós iniciamos o jogo, nós temos um conjunto de tacos, conhecidos como uma bolsa de taco ou equipamentos que o jogador utiliza para a prática do esporte, que nele nós podemos usar até 14 tacos, a regra permite. Então, estou te mostrando uma tacada, um taco que nós usamos para uma tacada inicial, o chamado drive, que para grandes jogadores ele chega a atingir até 300 jardas. Também temos aqui, depois, um taco que nós usamos para aproximação, as tacadas chamadas de approach no golfe, que é um taco sandwich de aprendizagem. Tem 56 graus de abertura. A abertura da face em relação à vara, que nós usamos para aquela tacada de aproximação, para transpor alguns obstáculos. Também nós temos aqui o taco de finalização, que é chamado o putter, que nós usamos para tacada de finalização e com certeza é o taco mais importante que o jogador tem na bolsa dele, porque esse taco é conhecido o taco que faz o dinheiro no meio dos jogadores profissionais. Esse esporte pode até parecer fácil, jogar a bola para lá, para cá e acertar o buraco. Porém, não é bem assim. O golfe é muito difícil. Ah, eu acertei o que eu quero. O buraco era lá, a bola foi lá. Já jogo tênis há 32 anos. Tá? E com os amigos que jogam tênis e já estavam praticando golfe, eles começaram a incentivar, digo, vamos andar no campo, e a gente foi vendo como que é isso aqui, é uma beleza, tá? E há 5 anos atrás eu me aposentei. Então, exatamente há 5 anos eu comecei a jogar golfe também, porque eu tenho que preencher meu tempo, preencher minha vida e com alguma coisa que seja saudável, tal como é essa natureza que a gente encontra no golfe. Então, fazem praticamente 5 anos que eu estou jogando, é uma beleza, é uma diversão o tempo todo, é saudável, é desafiador. Quanto mais você joga, você erra muito, mais vontade você tem de jogar e voltar a jogar. O tempo não estava ajudando a nossa equipe, mas como o próprio Edson falou, é um esporte muito divertido. Dá uma olhada no Júlio, que até virou repórter. Com o Edgar aqui, que é um cara que sempre reclama, o que você tem a me dizer com essa chuva de hoje, Edgar? Poxa vida, professor, com a chuva tudo fica muito pior ainda. Quando tá seco é ruim, mas quando chove é horrível. É isso aí, gente. Então, choveu, não venham para o clube. Não precisa fazer pose, tá sem fio ali, ó. O esporte está em ascensão e estará também presente nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O fato de ser um esporte olímpico, isso daí vai despertar um interesse, né, de muitos jogadores. As pessoas vão descobrir o golfe, muita gente que não conhece o golfe vão descobrir o golfe por ser olímpico, né, sendo realizado aqui no Brasil, vindo os melhores jogadores do mundo participando de um torneio desse. Então, a tendência do golfe é crescer muito. Realmente é um esporte muito gostoso, mas é preciso de treino e muita habilidade, coisa que me faltou.